Alô, meus amigos, é o professor José Luiz Eide. Eu hoje quero falar para vocês sobre os medos. Quando nós nascemos com dois medos básicos: medo de barulho e medo de cair. E esses medos eles nos acompanham durante a vida inteira e nos protegem. Durante a nossa vida nós vamos adquirindo mais 6 medos básicos. Segundo Napoleão Hill, os 6 medos básicos são os seguintes. O primeiro grande medo básico é o medo da pobreza. E aí muita gente passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, acumulando bens, para que o medo da pobreza seja afastado. Depois nós temos o medo da velhice. Eu acho que não é tanto medo da velhice, mas é o medo de ficar dependente das outras pessoas. Dependente fisicamente, dependente economicamente. E esse medo é um medo muito forte. O terceiro medo é o medo da crítica. E aí muitas pessoas têm mais medo de falar em público ou de dizer aquilo que pensam do que saltar de paraquedas. Tão grande é esse medo. E muitas pessoas ficam paralisadas durante a vida inteira e não expressam as suas opiniões, não conseguem falar para um grupo de pessoas maiores. Então, como é que se vence esse medo? Se vence esse medo enfrentando. Se aprende a caminhar caminhando, se aprende a falar falando. E a crítica sempre vai existir, com críticas construtivas, críticas destrutivas. Então, a gente tem que entender que existe a crítica e superar esse obstáculo. O quarto medo é o medo de perder o amor de alguém. E muitas pessoas passam presas a vida inteira a alguém por esse medo de começar uma nova vida, de conhecer um novo amor. E o quinto medo, o medo da doença. Muitas pessoas têm medo da doença, ficar doente, né? Todo mundo tem medo de ficar doente. E o sexto medo é o medo da morte, né? O medo do desconhecido. Então, o que está acontecendo conosco nesse momento de pandemia? Nós estamos com 3 medos muito acentuados. É o medo da pobreza, o medo da doença e o medo da morte. E então ficamos em casas, né? E somos bombardeados por esses medos, né? Vemos pessoas morrendo, vemos pessoas sendo enterradas, covas coletivas. E então esse medo ele é alimentado. Nós temos que parar de alimentar esse medo. Parem de olhar notícias negativas. Seja você o senhor do seu próprio destino. Cuide dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Não se deixe atordoar por esses medos. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, precisamos ter fé que logo ali na frente nós vamos ter uma vida como tínhamos antes. Um grande abraço a todos e deixem de olhar tanta notícia ruim.